Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe agora a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para este final de semana, 18 e 19 de dezembro. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa. Saúde a você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o podcast semanal da Diocese de Lages, Dom Guilherme. Eu peço desculpas de hoje não me referir praticamente à liturgia do quarto domingo do Advento, muito bonita a leitura da Palavra de Deus, inclusive porque fala dos pequenos e porque é a visita de Maria a Isabel. E lá nós temos depois o profético texto Magnificat, onde Maria reza, embora não seja hoje lido esse texto assim completo, mas que Deus vai derrubar os poderosos dos seus tronos e levar os humildes, encher de bens os famintos, mas está no mesmo contexto. Hoje eu quero nesse podcast abordar uma das maiores vergonhas do nosso país. Na sexta-feira, dia 17, mais uma vez, nós damos o pior de todos os exemplos do mundo moderno. O povo, os pobres, o povão, que se lasque. Eu sei que o assunto é polêmico, é muito controverso, mas não dá para ficar quieto, não dá para se calar. Em 2017, foi criado no Brasil o chamado Fundão, que na verdade é o fundo eleitoral para financiar as campanhas eleitorais. Ele é patrocinado com dinheiro público, portanto, dinheiro sagrado dos recursos da União, do nosso Estado brasileiro. A princípio, o que originou este fundo eleitoral para financiar as campanhas eleitorais era muito bom, porque com isso tentava-se evitar os financiamentos dos grandes empresários brasileiros, estrangeiros, das grandes empresas nacionais, internacionais ou transnacionais para partidos ou candidatos que, uma vez eleitos, não eram mais representantes do povo brasileiro, dos cidadãos, portanto, das cidadãs, mas de quem os tinha financiado para defender os interesses dessas grandes empresas, desses grandes empresários. Então, era boa a intenção de criar esse fundo de dinheiro público para financiar e assim dar mais paridade, mais igualdade na distribuição de recursos para partidos e candidatos e candidatas. Parece, no entanto, que na forma como esse fundo foi implementado, a mando dos eternos chefões e donos dos partidos e a imposição dos partidos majoritários mais fortes, aumentou a desigualdade e a disputa eleitoral, agora financiado para os grandes e negado para os pequenos partidos e candidatos com o sagrado dinheiro do povo brasileiro. Nem se fala aqui dos indecentes salários, benesses, vantagens de mil e uma coisas daqueles que se dizem representantes do povo, nas câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado e todo o séquito do Poder Executivo ou do Judiciário. Tudo e todos mamando, sabe, aonde? E quase sempre em desfavor do povo pobre e em desfavor dos interesses da nação. Pois bem, estou trazendo esse assunto porque enquanto nossos irmãos e nossas irmãs mais pobres, aos milhões, passam fome todos os dias e nos últimos dias chegaram a ocupar supermercados pelo país afora, em protesto a essa política que cada dia, cada mês, joga mais brasileiros na fila de cestas básicas, nas filas intermináveis de mãos pedintes estendidas nos semáforos e esquinas das praças, um dos atos mais obscenos, mais vergonhosos, de total insensibilidade, um dos atos mais imorais, mais antiéticos. Aconteceu, como eu disse, no dia 17 de dezembro de 2021, no Congresso Nacional Brasileiro, quando 317 deputados federais
e 57 senadores da República votaram a favor e somente 146 deputados federais e 21 senadores votaram contra a derrubada do veto presidencial que estava fixando, os deputados no Congresso tinham fixado antes o inimaginável valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo eleitoral das campanhas de 2022. Ora, eu tive o trabalho de olhar voto por voto. Eu quero agradecer, em nome dos pobres do Brasil, desses minguados deputados e senadores que tiveram a coragem, a ousadia de votar contra o absurdo desse exorbitante valor que é o triplo das últimas eleições majoritárias. Enquanto, nesse mandato, deputados federais, senadores, não foram capazes de implementar políticas públicas que defendessem os pobres e os promovessem na dignidade de cidadãos e pessoas humanas, antes, pelo contrário, desmantelarem, junto com o Executivo, políticas de Estado conquistadas a duras penas, para agora eles cospem e escarram no rosto dos eleitores, pisoteiam as crianças e idosos, negando-lhes recursos básicos e fundamentais para a vida, aprovam salários mínimos de fome, envergonham o Brasil diante do mundo, aumentam as desigualdades sociais no Brasil, que já era uma das maiores desigualdades sociais do planeta. Somos realmente uma nação de órfãos. E sem querer ofender as ótimas mulheres madrastas e os ótimos homens padrastos que existem também aos milhões, que assumem filhos que não são seus de sangue, nosso povo pobre tem pais e mães, padrastos e madrastas de péssima qualidade em seus representantes no Congresso Nacional. Eles foram eleitos para serem protetores, guardas, defensores, que nessa vergonha do Congresso Nacional simplesmente viraram mais uma vez as costas ao povo, tamparam os ouvidos e os olhos para não ouvir já não mais o grito, porque os pobres não têm mais força para gritar, mas o gemido moribundo, e não ver a disputa entre famintos humanos com cachorros, porcos e urubus nas lixeiras e nos lixões do Brasil. Para mim, maior indignação ao examinar voto por voto foi ver votos a favor da derrubada do veto presidencial, portanto, a favor dos 5,7 bilhões feito por pessoas que se dizem católicas e evangélicas ou espíritas e que se dizem cristãos e cristãs. Pois bem, se esses que se dizem cristãos e cristãs votam a favor dos 5,7 bilhões, então, em nome do Evangelho, esse voto dado a favor dos 5,7 bilhões deverá ser motivo de julgamento quando se apresentarem diante do trono do Altíssimo e quando ouvirem do juiz divino: eu estava com fome, eu estava sem casa, eu era maltrapilho, e você virou do Congresso Nacional Brasileiro as costas para mim, para ter vantagens e se perpetuar no poder corrompido de Brasília. Que Deus é misericordioso, eu nunca duvidei. Não estou duvidando também agora, mas também nunca esqueci a palavra de Jesus, que contou a parábola do rico, que não tem nome, que banqueteava todos os dias com ricos manjares, e do pobre Lázaro sentado aos seus pés na mesa, disputando pequenas migalhas que caíam da mesa, e tinha que disputar isso com cachorros que lhe lambiam as feridas e as chagas. Para quem não lembrar desse texto do pobre Lázaro e do rico banqueteador, ele está no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Agora, neste domingo, que deveria ser de alegria pela proximidade do Natal, como entrar na última semana para celebrar o Natal com um crime do Congresso Nacional que clama aos céus? Haja misericórdia. Deus nos chama e nós não podemos nos calar. Fiquem todos com Deus e um bom domingo. Vamos nós tentar nos preparar para celebrar a vinda do Salvador. Que ele vive
pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós